paciência é uma qualidade ou uma fraqueza? Claro que com essa pergunta e o próprio nome paciência talvez já temos a resposta, mas às vezes parece ser uma fraqueza. Aquela pessoa que tem paciência e então as pessoas podem até humilhar essa pessoa e ela está lá acuada, quietinha. Parece uma debilidade. Eu não quero ser uma pessoa assim, deixar que me humilhem, talvez. Você pode pensar. Não é melhor então que eu vá, então me defenda se alguém vem e me ataque? Mas às vezes a gente mistura então e às vezes considera o paciente como aquele que deixa ser humilhado. E não é verdade. Mas no entanto parece ser um defeito também. Acontece porque tentamos ser pacientes, não conseguimos. E vem, então, já que eu tento e não consigo, é melhor que eu não seja paciente. Parece que é uma coisa difícil de conquistar. Queria, então, debruçar sobre esse tema do ponto de vista cristão. Estamos aqui numa conversa com Deus, nosso Senhor, para colhermos elementos, para conseguirmos perceber. É uma qualidade, sim. Né? E saibamos como conquistar essa paciência tão importante. Primeiro, é uma qualidade sim. De fato, aquela pessoa que é paciente não é aquela que deixa ser humilhada, que os outros passam por cima, mas aquela pessoa que sabe o momento oportuno para intervir, que aguenta as dificuldades para poder fazer a sua intervenção naquele melhor momento. A pessoa paciente é aquela que consegue, então, no tempo oportuno, esperando, o melhor proveito das situações. Repare, sempre de uma impaciência teremos depois que saber pedir perdão, talvez voltar atrás. Agora, de uma paciência, raramente teremos que retificar, porque esperamos e atuamos melhor depois. Né? Como é bom aquela pessoa que sabe atuar naquele momento oportuno, porque teve paciência, não precipitou e depois teve que pedir perdão por ter se arrependido, porque viu que fez errado. A velha frase, né? Quem não tem paciência, um impaciente come cru, né? De fato, muitas vezes a gente vai comer cru, mas não aquele churrasco cru que é bom, né? Vai ser o cru mesmo, assim, que é horrível, né? Então, como é bom saber o melhor momento para intervir, para ajudar. Cristo veio na encarnação e a própria encarnação mostra uma lição de Deus, a paciência. Olha só, Deus queria muito salvar a humanidade. E como é que foi? Teve o pecado original, milhares de anos atrás, e Deus já prevê, já anuncia que Ele mesmo viria para salvar. Porém, inimizade entre ti e a mulher, aquela frase do Gênesis para a serpente, entre a tua descendência e a dela. A mulher é a imagem de Maria, mãe de Jesus. Né? Então já estava ecoado a encarnação. Mas quanto tempo demorou para que Cristo viesse? Olha, do pecado original foram muitos anos, centenas de anos. Né? Mais de 1000 anos. Deus, nessa paciência de preparar um povo, preparou o povo judeu, fazendo com que Abraão, correspondendo à mensagem, viesse lá da onde é o Iraque hoje, indo até onde é o Israel, numa peregrinação, e lá promete que ele teria aquela terra, e dele sairia um povo numeroso, em que Deus traria a salvação, e foi preparando, traria a salvação para esse povo, e o Abraão foi correspondendo. Depois veio a descendência do Abraão, Isaac, Jacó, né? Vieram os patriarcas, depois toda a história da salvação, até o momento oportuno em que Jesus, quando Israel está lá já na terra prometida, o templo de Jerusalém construído, no momento oportuno, na paz romana, naquele momento em que podia então vir Cristo sem complicações de guerras entre povos, naquele momento oportuno vem Cristo na encarnação. E ele não veio adulto, veio e na encarnação, como um homem qualquer, então vem e se encarna no seio de Maria, 9 meses de espera. Né? Olha só como Deus, né, queria muito salvar a humanidade, mas teve o seu tempo oportuno.
E aí 9 meses nasce Cristo e nasce, é bebê, então agora tem que esperar crescer, né? Nossa, e na nossa impaciência a gente queria, não, então vem logo, o pecado original, no dia seguinte já aparece Jesus, já salva, né? Não, mas Deus teve essa sua pedagogia divina em ajudar a humanidade, e olha, como soube esperar? Mas as obras são perfeitas, e veio então a salvação da humanidade, de modo que teve o seu tempo, teve a sua demora, mas veio com tantos frutos. Se Deus espera tanto assim, eu sou capaz de esperar alguma coisa que eu saiba esperar, né? E vou ter grandes conquistas. A pessoa que espera sabe, então, pela paciência, que não é também o esperar eternamente, mas aquele tempo oportuno, a pessoa, então, sabe ser prudente, né? Prudência, muitas vezes, vai ser esperar, algumas vezes vai ser ir mais rápido, ir no tempo oportuno. Então, tem a sua ligação com a paciência. O paciente, ele é, então, prudente, para atuar no momento oportuno. A paciência, não sei se você sabia, ela deriva da fortaleza. E essa acusação que se diz que a paciência é uma fraqueza, é exatamente o contrário. O paciente é aquele que é forte e aguenta, espera um momento, porque a fraqueza é se precipitar e já fazer a coisa fora da hora. Agora, se eu sei esperar, eu tenho que me aguentar para poder esperar. Precisa de muita força. Vencer a ansiedade de ir adiante, esperar um momento oportuno. Essa força é essa que eu desejo, então, para cada um de vocês. Os autores clássicos, quando colocam a paciência, fazem ela depender da fortaleza. Olha só, né? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. As 4 virtudes cardeais, delas derivam todas as outras ramificações de cada uma delas. No caso da fortaleza, uma das ramificações, até a ramificação direta, que costumo dizer, é exatamente a da paciência. Se costuma dizer que da fortaleza saem 2 ramificações iniciais: a paciência, né, de saber então esperar o momento oportuno, né, e o equivalente da coragem, o ataque, né? Agrede, sustine, em latim. Sustentar, aguentar, a paciência, e agredir, ou seja, no sentido de vencer um defeito, coragem para enfrentar uma dificuldade. E aí alguns autores se questionam, é de igual importância os dois que saem da fortaleza, ou tem algum que é mais importante? E aí alguns desses autores, São Tomás é um deles, gostava de dizer, é mais importante a paciência. O forte, mais do que aquele que ataca, é aquele que aguenta. Numa imagem clássica, o forte, mais do que empunhar a espada, é aquele que usa bem o escudo e sabe aguentar os ataques e tal, até o momento oportuno que o inimigo está cansado, esse ataque ganhou, né? Mas como é bom que eu saiba usar bem o escudo. Dizem que os romanos, nas grandes vitórias que teve naquelas épocas de dominação, foi exatamente porque eles sabiam dominar bem o escudo. É fácil ver qualquer representação das batalhas romanas, como que eles dominavam bem as formações, de como levar o escudo um do lado do outro, protegendo o outro. O escudo que fica um pouco mais inclinado acima, e outro escudo que vem e que faz um tipo de teto que protege os soldados, e aí então as flechas do inimigo dificilmente chegavam. E assim iam nesse bloco, caminhando para atacar o inimigo, até chegar onde estava na linha bem próxima dos inimigos, aí tiravam a espada e aí conseguiam vencer, né? Sabiam dominar muito bem o escudo. Que olha as representações de como seriam essas batalhas romanas, é fácil ver que o batalhão do BOPE imitou muita coisa dos romanos, né? Porque de fato, né, usam muitas vezes algo parecido, de como usar o escudo e tal. Impressionante, né? Que eu saiba usar o escudo. A paciência é o escudo, né? Eu preciso saber me defender e assim, no momento oportuno, atuo. Então não é fraqueza, supõe muita fortaleza para ser paciente, né? Que eu seja essa pessoa forte,
paciente, então, de esperar o momento oportuno. A paciência, então, com os meus defeitos. Onde acontece, então, a paciência que Deus espera de nós? A paciência primeiro com os nossos defeitos. Às vezes pode vir essa impaciência de querer vencer logo, de querer, então, superar uma dificuldade. A impaciência de uma ocasião de pecado. Padre, eu queria muito nunca mais cair nesse pecado. Às vezes alguma pessoa pode dizer isso e vem pedir essa ajuda. E a primeira coisa que eu digo, olha, um pouco de paciência. Deus vai operar a graça na sua vida e opera com uma confissão, mas precisa de tempo para a sua santificação. Então, paciência. Aos poucos, vá vencendo. Vence esse defeito, esse outro. Conta muito com a graça da confissão. Não desista. Em momento a gente vai colher os frutos. E muitas vezes vem essa impaciência de querer, então, os resultados imediatos e não se consegue. A alma pode até querer sofrer a tentação de desistir. Não desista, um pouco mais. Então, a paciência com nossos defeitos, que é tão importante para poder conseguir, de fato, vencê-los. A paciência com os defeitos alheios, também é muito importante. Às vezes, é aquilo também que mais facilita, se temos essa paciência, viver a caridade. Repare, muitas vezes, algum conflito familiar virá como? Pela impaciência de não saber lidar bem com o defeito das pessoas da nossa família, da quem a gente mais ama. E aí vem os conflitos, vem alguma briga com o nosso irmão, com o pai que nos pede negócio, a mãe que me insistiu e explodimos ali numa discussão. E aí depois pedimos perdão, mas aí fica ainda um pouco daquela marca para aquela briga, né? E tudo, se a gente vai olhar nas origens, foi a minha impaciência. Se eu soubesse esperar para não responder, né? E respondi, e aí veio aquela briga. Se eu soubesse, eu me calaria naquele momento e não teria aquela briga. É verdade, tá vendo? Paciência com os defeitos alheios. Paciência com os defeitos dos amigos. Muitas vezes, essa impaciência é porque nós também olhamos o defeito do amigo e, sem querer, olhamos e reparamos que tem um defeito parecido com o nosso. Muitas vezes, a impaciência vem. É bom que a gente faça esse exame, vem porque o amigo tem um defeito semelhante ao nosso. E a gente, então, sem querer, projeta aquele defeito naquele amigo, e aí ficamos muito impacientes, porque o amigo, sem querer, lá estou olhando eu mesmo naquele defeito. Que eu saiba, então, ter essa paciência, e aos poucos vou conseguindo conquistar a amizade das pessoas, e vou conseguindo cativar os da minha família. Como é importante. Paciência com nossos defeitos, paciência com os defeitos alheios, paciência com as situações. As situações que aparecem, mais diversas, nos demandam, talvez, paciência. Eu saí de casa e começou a chover, né? E aí o trânsito, né? Paciência, né? Tem aquele cara que esperneia, grita, né? Dá vontade de gritar no Uber lá, o cara acha que o cara tá louco, né? Por que esse trânsito, por que tal, né? E será que eu não posso, né, aproveitar essa situação? Uma paciente não é aquela que, então, não sofra com as circunstâncias. Sofre. Tem um trânsito, eu fiquei 2 horas no trânsito, fiquei 2 horas. Mas exatamente porque eu treino nessa paciência, tiro o melhor daquela espera. Então, vou estudar no Uber aqui esperando, né? Ou vou aproveitar, já que eu tenho esse trânsito, e respondo todas as mensagens que eu tenho aqui, se eu estou esperando. Então, adianta a vida, faço coisa, rezo um texto, né? E às vezes, daquela situação que podia ser de motivo de uma grande impaciência, espernear, de reclamar da vida, eu tiro algo maravilhoso para a minha própria vida. De repente, daquela situação, tem algo que virá. Eu vou conhecer um grande amigo naquele momento da enchente que houve, né? Que vai ser o meu melhor amigo. Como é que vocês se conheceram? Foi uma enchente, né? Sei lá, não estou jogando praga para ninguém, não, vai ter enchente nem nada, né? Mas a gente sabe que às vezes chove demais, sei lá, e às vezes isso pode acontecer, né? Que o faça do limão limonada. E as situações podem demandar uma impaciência, algo imprevisto, que na providência divina, se eu sei colher com a paciência, eu vou encontrar um tesouro para mim.
E há pessoas que, em vez de colher esse tesouro, esperneiam, reclamam até com Deus, né? Porque permitiu tal coisa e tal. Mas se eu tenho paciência, eu vou ver que por detrás tem algo maravilhoso. Bom, já vimos então as maravilhas de uma pessoa paciente e as situações que causam a impaciência. Agora, como conseguir? Vamos para esse passo seguinte, que é tão importante. Como conseguir ser paciente? Se eu vejo, não, você tem uma coisa legal, poxa, eu gostaria, eu vejo que não é fraqueza, é ser forte. Mas como conseguir? Porque eu noto que tem uma pressão muito grande para que eu perca a paciência, uma explosão com umas situações, com as pessoas, com meus defeitos. Como conseguir? Então, a primeira coisa, a paciência na sua origem etimológica vem de padecer. Paciente é aquele que está sofrendo a doença. Assim se diz. É aquele que está lá, então, internado no hospital e precisa, então, de ajuda. Padece. O impaciente é aquele que não sabe padecer, não sabe sofrer. Por isso é o fraco. Não sabe sofrer, qualquer sofrimentozinho, despendeia, não quer, afasta de si. Então, se eu quero ser paciente, supõe que eu treine sofrer em coisas controladas. O valor da mortificação. Olha só, uma pessoa que escolhe livremente algumas mortificações, ou seja, toma para si algum pequeno sofrimento controlado, oferecido para Deus, aquilo, além de conseguir o mérito dessa oração que oferece para Deus, daquele sacrifício, lhe dá uma qualidade humana impressionante, para ele poder, então, no momento que vier uma situação de impaciência, ele sabe aguentar melhor. O fugir da dor, a sociedade hoje em dia que às vezes tira toda a dor que tem, né, as dificuldades, que tem um lado bom, porque podemos então experimentar menos dificuldades, mas torna o homem muito fraco. Então é bom que eu mesmo, livremente, recuse alguma dessas comodidades. Sei lá, eu estou estudando, eu posso estudar numa cadeira super confortável que eu tenho, de braço, não sei o que e tal, né? E às vezes pode ser até bom vir a tentação de estudar assim, né? De repente, né? De repente pode vir então uma inspiração que eu fecho os olhos, já não é nem estudo, né? Mas eu posso escolher então estudar de um modo mais mortificado, em posição mais ereta, evito encostar as costas aqui por um tempo, pelo menos, numa cadeira que não é tão confortável assim. E quem sabe meu estudo vai render muito mais. E eu vou ganhar também, por ter feito essa mortificação, vou ganhar um mérito, né? Se eu ofereço aquilo por uma intenção, ganho o mérito daquela intenção. Vou oferecer isso aqui pelo meu amigo que está doente, vou oferecer isso aqui pelos meus pais. Além disso, ganho na paciência, porque eu assumo uma contrariedade controlada que eu consigo, porque quando naquele momento que eu estou estudando, meu pai vem e me pede alguma coisa, eu consigo aceitar melhor, porque eu já estou treinando uma mortificação. As mortificações são muito boas, muito importantes na vida do cristão. Daqui a pouco vai ter a quaresma, e é um momento bom de escolher as mortificações que nos ajudem. Mas agora, me falo algo que independe da quaresma. O cristão precisa ter mortificação na sua vida. Precisamos, todos nós. São José Maria dizia que a mortificação é como bater do coração. Alguém que tenha nenhuma mortificação na sua vida, o coração parou. O organismo que o coração para, morre. Ou seja, vamos morrer espiritualmente, rapidamente. Uma alma sem mortificação morre espiritualmente, cai num pecado grave, fica longe de Deus. Agora, uma pessoa que tem mortificação, o coração está pulsando, tem vida. Como é importante que eu tenha mortificação. Essas pequenas, controladas, que vão me dar, então, a força para ser paciente no momento adequado. Vem a pergunta, eu tenho mortificação na minha vida? Tem alguma que eu já escolhi livremente? Alguns têm o costume de ter uma lista de mortificação, que eu anoto lá da minha agenda e tal, e me cobro se eu estou vivendo elas, né? Uma que eu vou fazer de manhã, uma que eu vou fazer à tarde, vou fazer à noite. E aí eu me cobro, passo por elas e eu tento cumprir essas mortificações. Sei lá,
uma de manhã, uma modificação de manhã muito boa. Minuto heróico. Tocou o despertador, eu tento me levantar naquela mesma hora. Essa modificação é impressionante, nos ajuda muito. Mesmo nas férias, que eu tenho um horário fixo nas férias para levantar. Pode ser um pouco mais tarde, que eu estou de férias, mas eu vou levantar nesse horário. É uma modificação maravilhosa. Uma modificação da tarde, sei lá, na hora do almoço, tá? Sempre na refeição do almoço especial, eu posso pensar aí, para me cobrar de modo mais fixo, eu vou colocar alguma comida que eu não gosto tanto. Sei lá, aquele gelozinho, assim, amarguinho, assim, não sei se vocês gostam, Eu acho, não sei se alguém gosta, mas o gelo eu acho meio horrível, Mas, não, você bota um gelozinho lá e tal, Então, eu botei lá, sei lá. Mas se não tem na comida o geló, então bota outra coisa que tem lá na sua comida, Que aparece normalmente, que normal que tem na nossa refeição em casa. Sempre vai ter alguma coisa que eu gosto um pouco menos. Vou colocar, então, um pouco mais daquilo. E um pouco menos daquilo que eu gosto muito. Então, essa pode ser uma boa modificação. Uma modificação para tarde, noite, no final do nosso dia. Fazer alguma tarefa doméstica que temos em casa, que às vezes acaba ficando, jogar o lixo lá para que o lixeiro possa levar. Às vezes é tarefa que minha mãe se encarrega, ou meu pai. Não será que eu posso fazer essa tarefa? Uma tarefa doméstica simples, mas que custa, eu vou tentar fazer todos os dias. Isso como uma mortificação, sem chamar assim, para que ninguém fique, então, me olhando de modo admirado, chamando a atenção para mim, mas vou fazer de modo discreto, mas vou fazer uma tarefa lá que custa um pouco, sei lá, levar o cachorro para passear, se eu não gosto tanto, e no final do dia levam lá, então eu vou me prontificar, eu que levo e tal, e faço assim com frequência, todos os dias. E aí sim, temos uma modificação que fazemos de manhã, uma à tarde, uma no final do dia, e vou tentar fazer todos os dias essa modificação. Isso vai me dando força para ser paciente. Essa é a primeira condição. Quer ser paciente? Tenha uma vida mortificada. Muito bem, então esse é o primeiro modo. Depois, um segundo modo para sermos pacientes. A alma paciente, ela então desmancha as expectativas. Muitas vezes o que nos causa impaciência é a nossa expectativa da falha do outro. Tá vendo? Olha só, meu irmão sempre faz isso. Vai fazer. Fez. E que a gente já está imaginando, uma espécie de falta, que a gente sabe que o cara vai fazer falta. E eu coloco a perna e ele faz a falta. Mas também você já sabia que ele ia fazer porque você colocou a perna. Então, vamos já usar a expectativa para o bom sentido. Se eu sei que essa pessoa tem esse defeito e pode ser que faça de novo, sei lá, eu já me adianto e já, esperando que a pessoa faça isso, já me protejo daquela situação. Eu sei que meu irmão sempre vai chegar atrasado. Aí eu marquei de novo que a gente vai sair de carro, já avisei ele 1000 vezes, e aí eu falei para ele que hoje eu não posso atrasar e que a gente vai sair de carro. E aí já fico sofrendo, sabendo que ele vai chegar atrasado e que a gente vai sair atrasado de carro e vai dar pau. Eu já sei que isso acontece, então eu vou combinar com o meu irmão e dizer, olha, vamos sair. Eu não vou contar para ele, mas olha, o horário que eu tenho que sair é 15 minutos mais cedo do que o normal. Para ele pensa que esse é o horário, mas para mim, eu já me defendi. E aí ele chega lá atrasado, desculpa aí, não, e eu fico, beleza, tranquilo, porque eu tinha esse colchão de 15 minutos que ele nem está sabendo, Porque se eu contar para ele, aí atrasa tudo também. Eu sei que ele já não, mas eu me defendi, eu nem contei para ele, a gente foi embora e tal, e chegamos bem no lugar e pronto. Então, eu já desmancho aquilo que causa a minha impaciência, já sabendo que as pessoas têm as suas dificuldades, têm os seus defeitos, estão lutando para vencer ainda, ou talvez não atinaram que aquilo nos causa, então, impaciência, e eu me defendo de modo saudável daquela situação. Chego em casa e sei que a minha mãe sempre me pede para fazer tal coisa, quando ela chega do trabalho. Tá bom, putz, tem que fazer tal coisa, fica lá insistindo e dá bronca e tal. Que tal eu fazer o seguinte, em vez de esperar que ela fique me dando bronca, eu já vou fazer, já me programa e tal, e essa hora do meio da manhã lá, sei lá, da tarde,
os pais estão no trabalho ainda, eu vou e faço aquela tarefa. E quando chega e a mãe pergunta, tem que fazer tal coisa. Tá feito. Né? Aí ela vai pegar e vai me dar outra coisa. Né? É verdade. Então eu já vou adiantar e vou fazer outra coisa também. Né? E já faço as coisas. E quando chega e pede, já está tudo feito, não tem nada a fazer. Perfeito. Acabou a impaciência. Porque nós já nos preparamos psicologicamente para aquilo, fizemos naquela hora certa e ficou mais agradável a convivência na minha família. Muitas vezes a impaciência vem por essa expectativa e a culpa é nossa. É fácil colocar, não, porque minha mãe fica sempre pedindo coisa, porque meu irmão chega atrasado, porque tal coisa. Dê a volta. O meu irmão chega atrasado, então eu já vou sabendo essa expectativa, eu já corrijo, faço isso. Tem um conto de fazendeiro que eu gosto sempre de lembrar nesse sentido. É o conto do pai fazendeiro que tem um filho, criança ainda, que gosta muito, nesse conto, na imaginação, mas que o filho gosta muito de manga, né? Então, lá o filho, na roça lá, sobe o pé de manga e vai tirando as mangas lá e tal. E o pai dá uma bronca. Filho, não faça isso, você vai se matar, porque o pé de manga é muito grande, você sobe aqui, você pode morrer na queda, perigoso. Eu vou pedir pro caseiro aqui tirar as mangas, aí você pega o que você quiser aqui e tal. E aí o pai vai lá falar com o caseiro. Olha a esperteza do pai, porque o pai disse pro caseiro, olha, eu combinei com meu filho para ele não subir lá, que é perigoso, e você pode tirar as mangas lá do pé, mas faz o seguinte, antes de tirar as mangas, o pai falando sozinho com o capataz, né? Antes de tirar as mangas, faz o seguinte, dá uma limpada embaixo do pé de manga, tira essas pedras aqui e tal, essa planta aqui que cheia de espinho, arranca ela também, porque vai que meu filho ainda cai na tentação e sobe, se ele cair, ele não vai se matar caindo nessas pedras. O pai já está na frente, já sabe, o filho ainda, pode ser que ele ainda, antes de terminar de fazer a colheita, ele ainda acabe querendo subir, mas se ele cair, não vai se matar, não vai morrer. O pai já prevê, já antecipa, e pode ser que, de fato, o filho faça isso, mas pelo menos não vai morrer, porque o pai já soube e já se adiantou nas necessidades. A expectativa boa de saber que as pessoas têm as suas debilidades e não mudam de repente, precisa do tempo. Não será que eu preciso também, então, talvez, além da mortificação para ser paciente, combater essa expectativa que mina a minha paciência e a culpa é minha, que eu tenho que usá-la a meu favor? Por fim, ser paciente demanda constância. Um dia depois do outro, para conseguir, então, aquele objetivo. Jesus, no Evangelho, tem uma passagem que eu acho muito bonita, em que ele fala do final dos tempos, fala dos terremotos, das catástrofes anunciadas para o final dos tempos. Não sabemos como será, quando será, mas fala algo muito duro, as perseguições contra os cristãos. Dizer assim, o Evangelho que peguei aqui é o de São Lucas, no final do Evangelho, ele diz assim, sereis odiados por todos por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo da vossa cabeça. Para aqueles que são fiéis à mensagem cristã, sereis entregues até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes, amigos, matarão muitos de vós. Mas aí Jesus pega e termina assim, é pela vossa constância que alcançareis a salvação. Olha só, Jesus já está dizendo, olha, a salvação virá para essa alma que tem constância, que não desiste, é paciente. Uma das características da alma paciente é a constância, não desistir em tentar de um jeito ou de outro, não desistir. Que eu seja alma mortificada, que eu combata então essa minha expectativa, que eu seja essa alma constante, nesse último aspecto, alma constante, é pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação. Palavras do Evangelho, Jesus falando abertamente da importância da alma que é constante, que leva a ser paciente. Como é bom, eu quero isso para mim, podemos dizer.
quero mesmo, né? E que nesse ano que começa, que eu então já comece a fazer a modificação, dominar essas minhas expectativas, querer ser constante para conseguir a salvação. Vamos pedir ajuda a Nossa Senhora, agora que termina a nossa meditação, para que consigamos essa paciência, tão importante para as grandes conquistas. E Maria nos ajudará como boa mãe de Deus que é interessada que, mais do que nós até, que seus filhos, somos nós, consigamos estar junto do seu Filho na cruz. É pela vossa constância que contraís a salvação. E Maria quer a nossa salvação, intercede por nós. Maria, pedimos então que consigamos mesmo ter mais modificação, combater essas expectativas com constância e seremos essa alma paciente